Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e nessa videoaula sobre derivada, particularmente a regra da cadeia, eu criei o seguinte exemplo. Eu tenho uma função f de x igual a seno x, eu tenho a função g de x igual a x ao quadrado e aí o que eu quero é qual a derivada da função composta f bola g de x? Qual a derivada da função composta g bola f de x? Então veja que nesse exemplo, além de eu criar a função composta, eu quero derivar a função composta. E eu achei assim melhor para você perceber como é que vem a regra da cadeia e relembrar como é que se monta uma função composta. Beleza? Vamos para a aula? Pessoal, iniciando a nossa aula então, eu vou dar letras para cada um dos exemplos, tá? Esse aqui vai ser o exemplo A, que eu quero a composta f bola g de x, e esse aqui vai ser o exemplo B, que eu quero a composta g bola f em x. Quero a composta não, né? Quero a derivada dessas funções. Eu não sei se vocês estão conseguindo ler aqui, parece que lá está muito claro, mas depois eu dou uma olhadinha. Agora eu escrevo de preto, vai aparecer. Tá, então vamos começar a resolver o item A. No item A, primeiro eu vou fazer a composta. Eu quero a função f bola g de x, correto? Só que eu não gosto de escrever função composta assim. Eu prefiro, então vou trocar aqui, escrever isso aí assim, ó. F aplicada na g de x. Então é assim que eu vou fazer, usando essa escrita, para resolver esse problema. Então vamos lá, ó. F aplicada na g de x. Só que quem é a g de x na verdade? G de x é x ao quadrado. Então é f aplicada em x ao quadrado. Só que quem é a f? A f pega o x e calcula seno de x. Nesse caso, a f pega x quadrado e calcula seno de x ao quadrado. Ou seja, o x ao quadrado entra no lugar do x. Perfeito, montei a minha função composta. Isso aqui é a composta. Seno de x ao quadrado. Beleza? Tranquilo. Agora eu quero derivar seno de x ao quadrado. O que você tem que entender agora é qual é a função de dentro, qual é a função de fora, quem está lá dentro, quem está fora. Se você olhar bem, a nossa função f de x, ela é a seno, ela é a função seno. Quer dizer que a função seno é a função de fora, ó. Função de fora, função de dentro, tá vendo? Função de fora, função de dentro. E a função g de x é x ao quadrado. Então ela é a função que está aqui dentro, ó. Então nesse caso dá para você entender o seguinte, a função seno é quem está fora e a função x ao quadrado é quem está dentro. O jeito mais também assim que eu acho mais fácil de memorizar isso é o seguinte, se eu falasse para você que x vale 1, quem você iria calcular primeiro? 1 ao quadrado ou seno de 1? Se você respondeu 1 ao quadrado, você acertou. E a função de dentro, geralmente é a função que você faz a conta primeiro. E a de fora é a conta que você faz do resultado que se obteve. Então, função seno é a de fora. Regra. Como é que deriva a função? Aqui, eu vou colocar aqui. Como é que deriva a função f bola g de x? Como é que deriva isso? Deriva a de fora, conserva a de dentro, certo? Vezes, multiplica pela derivada da de dentro. Então vamos lá, vamos calcular isso aqui. Ó, deixa eu ver. Eu vou chamar essa função aqui de f bola g aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. Como que é a derivada da função f bola g, só que eu estou derivando agora, né? De x. Regrinha, deriva a de fora. A de fora é o seno. Qual é a derivada de seno? Cosseno.
Só que não é só cosseno, é cosseno de alguma coisa. Alguma coisa é o x ao quadrado, que é a de dentro, preserva. Vezes a derivada da de dentro. Mas quem é a função de dentro? X ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Finalizando, então, nós temos aqui f bola g de x é igual 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Vou escrever assim, 2x cosseno de x ao quadrado. Ah, eu achei assim que foi um pouco tranquilo. Mas eu sei que no começo, até a gente entender quem é a função de fora, quem é a função de dentro, a gente se perde um pouco. Pessoal, agora nós temos que fazer aqui, ó, g bola f de x. G bola f de x. Vamos lá. Item B. Deixa eu virar, assim fica mais fácil para escrever. Item B, assim o canetão fica melhor. G bola f de x de x. Vamos montar isso. Lembrando, eu não gosto de trabalhar com essa linguagem para montar a função composta. Então eu venho aqui e troco. Isso aí nada mais é do que g aplicada na f de x, certo? Veja que agora a função de fora, ao contrário, é a g. A função de dentro é a f. Entendeu essa diferença? Vamos montar agora aqui. G aplicada. Quem é f de x? F de x é seno x. Então é g aplicada em seno x. Só que quem é a função g de x? G pega o x e eleva ao quadrado. G pega o seno de x e eleva ao quadrado. Então isso aí fica seno ao quadrado de x. Tudo bem, pessoal? Na verdade eu não sei porque eu perguntei, porque ninguém vai responder, né? Se responder eu não vou escutar. Pessoal, aqui, ó, seno ao quadrado de x, você pode escrever assim, ó, se você quiser melhor. Seno de x ao quadrado. Isso aí são coisas equivalentes. Agora nós temos que fazer a derivada usando essa regrinha que eu estou fazendo aqui. Derivada da função. Cadê? A regrinha está aqui, ó. Deriva de fora, preserva de dentro. Deriva de dentro. Tá, só que aqui mudou. Aqui, quem é a de fora? Você tem que sempre memorizar. Deriva de fora. Só que a de fora é a g. Quem é a g? Você vem aqui, olha, a g é o x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, o expoente 2 desce. Então, eu vou preservar o seno, eu vou derivar o expoente ali. Então, vai ficar assim, ó. Vou fazer de preto mesmo. Então, vai lá. A derivada da g bola f, essa aqui que é a derivada, hein? De x igual. Deriva a de fora, conserva a de dentro. Então, a de fora é o x ao quadrado, é o expoente 2. O expoente desce, vai ficar 2, preserva de dentro. Seno x. E do expoente agora, quando você está lá, x ao quadrado, você desce e tira uma unidade. Do 2, você tira uma unidade. 2 tira 1, 1. Não precisa colocar. Vezes, agora eu vou derivar a de dentro. Qual é a derivada de seno x? Derivada de seno x, cosseno x. Pronto, finalizei. Então eu tenho que a derivada da composta g bola f de x nada mais é do que 2 seno x cosseno x. Pessoal, é bem importante então a gente começar a entender quem é a função de fora e quem é a função de dentro quando você estiver trabalhando com a função composta, para você ir derivando corretamente. Como não é tão prático, nós vamos ter que fazer mais vídeos, bastante vídeos. Pessoal, só que antes de finalizar esse exercício, eu gostaria de pegar pelo menos um dos dois exemplos e resolver de acordo com a notação de Leibniz. Você lembra? Se eu tiver uma função que eu tenho que derivar y em relação a x, isso aí nada mais é que a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Quero usar essa regrinha.
Então eu vou pegar a função aqui, ó. Qual que é a função composta quando nós montamos? A função composta é essa aqui, ó. Seno x ao quadrado. Então essa aqui é a função, ó. Seno de x ao quadrado, certo? Beleza, eu vou pegar esse carinha que está aqui dentro, ó, seno x, e vou chamar de u, correto? Então eu tenho que u é igual a seno x. Aí, se u é igual a seno x, então aqui vai ser u elevado ao quadrado. U elevado ao quadrado. E nessa segunda você chama de y. Y é igual a u elevado ao quadrado. Entenderam isso? A função de dentro eu sempre vou chamar de u. A função de fora eu sempre vou chamar de y. E agora eu vou fazer a derivada. A derivada de y em relação a x é igual. Me ajuda aí. Derivada de y em relação a u. Derivada aqui, ó. Aqui. Então aqui é só descer o expoente, ó. 2u. Correto? A derivada de u ao quadrado, 2u. Então aqui, derivada de y em relação a u, 2u. A derivada de y em relação a u, gente, isso aqui você pode entender como a derivada da função em relação a u, tá? Porque o y é a função grande lá. Então a derivada da função em relação a u, derivada da função em relação a u, 2u. Vezes, agora, a derivada de u em relação a x. A derivada da função u em relação a x. Quem é a derivada de seno x? A derivada de seno x é cosseno x. Pronto, você já calculou as derivadas. Para finalizar, você tem que substituir. Não pode morrer na dependência de u aqui, ó. Quem é o u? O u nós sabemos que é seno x. Então agora você volta e finaliza. A derivada de y em relação a x nada mais é do que 2, no lugar do u, seno x, cosseno x. Pronto. E aí eu fiz de dois modos distintos, um dos exemplos, para você ir se adaptando e ver qual modo você gosta mais. Eu particularmente uso esse modo daqui, porque depois de um certo tempo, uma certa prática, a sua escrita fica muito mais reduzida, você já vai direto. Mas se você curtiu esse modo aqui, então você pode usar. Pessoal, esse é o nosso segundo vídeo sobre regra da cadeia e derivadas. Se você estiver gostando desses vídeos, então eu vou te fazer um pedido. Se inscreve aí no canal, compartilha com um amigo que está estudando, deixa um joinha aí, ativa o sininho. Se você não estiver gostando também, não gostou, quiser fazer um comentário, uma crítica, para que eu possa usar esse comentário para melhorar o canal, tudo bem, eu aceito. E muito obrigado, bons estudos e até a próxima videoaula. Lembrando que aqui na derivada, regra da cadeia, eu vou fazer vários vídeos, porque o conteúdo não é tão simples. Tranquilo? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!